Olá, meus queridos pais, sejam todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento, o pão que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém? Sejam todos muito bem-vindos, que vocês recebam aí a presença de Deus, a graça de Deus sobre a vida de vocês. Vamos já ali vamos falar o estudo da palavra, né? A gente está aqui para ministrar a palavra para vocês, mostrar aquilo que o Espírito Santo ele tem nos revelado através da palavra. Está ali no livro de Mateus, capítulo 9, no verso 36. Amém? Acompanha aí comigo. Aqui na introdução dessa Bíblia diz assim: Jesus pede mais discípulos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém, irmãos? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqueles que estiver ouvindo no horário aí. Aqui nós estamos aqui em Mateus, capítulo 9, verso 36. Jesus fala da multidão, né? Que as pessoas ali andavam sem direção, sem pastor, sem uma pessoa para direcionar. E quando a pessoa está assim, sem direção, elas não conseguem entender algumas coisas sobre a palavra de Deus. E nós precisamos, como servo de Deus, ensinar e direcionar as pessoas no caminho certo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz com que as pessoas consigam entender o que nosso Senhor Jesus Cristo está explicando, nos dando esse entendimento. Ele fala aqui, no verso 36, quando Jesus viu a multidão, que ficou muito a pena daquela gente, porque ele estava aflito e abandonado como ovelha sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Então, irmão, poucas pessoas falam da palavra, poucas pessoas têm um coração aberto para falar da palavra. As pessoas se preocupam muito com as coisas delas do dia a dia, mas pouco se preocupa com as coisas de Deus. E assim, meu irmão, muita gente, ela acorda de manhã, aflita, correndo para o serviço, fazendo aquilo que realmente, meu irmão, ali no trabalho, no dia a dia da vida dela. E ela não olha realmente para a palavra de Deus. Ela não dá atenção quando ela levanta e olhar para a palavra de Deus, não colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes ela coloca ali os princípios dela, as coisas dela em primeiro lugar. Não coloca Deus em primeiro lugar. E aí as pessoas estão dessa forma, as pessoas não aprendem a seguir o caminho certo, a seguir a palavra de Deus, como Deus está dizendo. Ali, Deus fala, né, que nós devemos estar o quê? Colocando nosso dia nas mãos dele. E quando nós colocamos, nós levantamos com calma, analisamos nosso dia, preparamos nosso dia com amor, com carinho, né? Isso nós vamos fazer, as coisas vão acontecer da maneira certa. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Essa palavra que Deus nos deu nessa semana chamou muito a nossa atenção, porque às vezes, meus irmãos, nós estamos ali assistindo vídeos ali no YouTube, nós vemos tantas pessoas hoje, né, nos dias de hoje, graças a Deus, nós vemos tantas pessoas ministrando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, né, orando pelas vidas, trazendo as vidas ali, chamando a atenção das pessoas para ouvir a palavra de Deus. E eu e meu marido até nós comentávamos muito, né? Nossa, hoje tá chovendo gente fazendo vídeo no YouTube. Até nós, que nunca imaginamos na vida fazer uma coisa dessa, que a gente nunca gostou dessas coisas, né? A gente é mais antiguinho, assim, não é muito chegado. Mas aí Deus nos pediu, Deus nos ordenou que fizéssemos vídeos
E ainda, eu lembro quando Deus falou, eu falei, nossa Senhora, mas nós sabemos tão pouco, né? A gente sabe ainda tão pouco. E aí, através de um vídeo, Deus me respondeu, e ele falou assim, pois ensine o pouco que você sabe. Esse pouco, passe adiante, né? Porque as pessoas precisam receber a minha palavra, o meu evangelho. E aqui no verso 35, aqui de Mateus 9 mesmo, diz assim, todos os enfermos são curados. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui a gente vê que Jesus, ele andou sobre essa terra aqui, e ele andou, meus irmãos, cuidando da vida dele, né? Só buscando as coisas dessa terra, não, ele andou sobre esse mundo, sabendo qual seria o destino dele, que era ser pregado no madeiro ali, sendo sacrificado por nós, mas ele andava preocupado em pregar o evangelho. Jesus andava pelo mundo já pregando o evangelho para as multidões. E você vê que, fazendo isso, Jesus ele se compadeceu ali daquelas, né, das multidões ali que andavam ali sobre a terra, como ele fala aqui no versículo 36, porque andavam desgarradas e errantes, quer dizer, como ovelhas que não têm pastor, as pessoas estão andando aí, Deus mostrando para nós. Então, vocês acham que tem muita gente falando? E aí ele deu essa palavra falando, olha, de fato, a seara é grande, mas e os trabalhadores são poucos. E nós devemos orar, meus irmãos. Além de nós fazermos a nossa parte, que é falar da palavra de Deus, que é pregar o evangelho às pessoas, nós devemos orar e fazer como Jesus fazia. Meus irmãos, você já imaginou você está assim andando pela rua, você está ali no seu trabalho, uma pessoa vem até você ali sedenta de uma palavra amiga, de um conforto, de um carinho, de uma palavra ali que ajude ela. É assim que a gente cura as pessoas. Eu lembro, meus irmãos, quantas vezes eu estava ali angustiada, perdida, atribulada com tudo. E uma pessoa era usada por Deus para chegar em mim, às vezes para falar uma palavra, e ali eu era curada, através de ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, tem muita gente, Deus fala, olha, o mundo é grande, o mundo é muito grande, e eu não quero salvar algumas pessoas, eu quero que todas as pessoas tenham o direito à salvação. O sacrifício do meu filho amado foi para isso, para que as pessoas pudessem ouvir e ter a escolha de ser ali salvos. E aqui Deus fala, meus irmãos, olha, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Deus falou, olha, ainda é pouco. Parece que é muito, parece que tem muita gente. A gente abre um vídeo, aí aparece 20 vídeos, todo mundo falando do evangelho, né? Todo mundo ali com a Bíblia na mão, todo mundo ali dando uma palavra profética, dando ali uma palavra de ânimo, de incentivo, e é muito bom, e é isso que Deus quer. Mas ele mostrou assim, olha, orem, roguem ao Pai, para que haja mais trabalhadores, para que haja mais evangelistas, mais ali ministros da minha palavra, para que haja mais vídeos, mais pessoas andando aonde as pessoas estiverem, que elas andem em espírito de oração. Não importa se você está dentro do hospital, se você está dentro de uma lanchonete, de um restaurante, dentro do seu carro, se você está numa fila de banco, meu irmão, não importa, no seu trabalho, ande sempre em espírito de oração. Minha irmã, sai no portão da sua casa, está varrendo lá a sua calçada, eu sei lá, lavando, sai em espírito de oração, porque ali, aonde você está, meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer passar alguém ali sedento, como diz aqui, né, como uma ovelha desgarrada, como uma ovelha ali errante,
sem lugar nesse mundo, sem direção. Sem direção, exatamente, irmão. Sem direção. Para quê? Deus vai fazer aquela pessoa passar ali só para você ver a pessoa passar? Não, para você falar do evangelho dele. Para você curar aquela pessoa, meu querido. Fazer as mesmas obras que Jesus fez quando andou sobre essa terra, né? Nós devemos, né, amor? Falar. Anunciar a mensagem de Deus, né? Tem que colocar a mensagem de Deus sempre em primeiro lugar em nossos corações, e aonde nós estivermos, não importa aonde você está, o que você está fazendo, fala da palavra. Às vezes não precisa muitas palavras, às vezes 2 ou 3 palavrinhas que você falar para aquela pessoa, você vai acordar ela, a vida. Às vezes ela está ali, ou passando por alguma situação tão crítica, que às vezes nós não sabemos, não temos como saber o que a pessoa está passando, mas Deus sabe o que aquela pessoa está passando, o que ela está precisando, e você é um escolhido de Deus, e você está ali também dormindo, sem fazer nada, irmão. Qual é a opção de cada pessoa estar indo na igreja e ficar ali sentado olhando para o pastor, dizer que eu sou um crente, eu vou todo dia na igreja, eu estou lá sentado todo dia? Meu irmão, isso não vai resolver o problema seu, não. A salvação não vai acontecer dessa forma. A salvação acontece quando nós temos algo a fazer, né? Tem ali coisas para fazer na palavra de Deus. Nós não podemos deixar, né, que nossa vida, nós como ser humano, dirigir a nossa mente, nosso caminho, né? Tem que deixar Deus dirigir, Deus direcionar nossa vida no caminho dele. E assim, tudo vai se posicionar no caminho certo, na hora certa, tudo vai dar certo. Mas se nós deixar nossa natureza humana dirigir nossa vida, nós não vamos ter uma vida de sucesso. A nossa vida vai ser ali meio difícil de entender, de fazer com que as coisas venham a acontecer. E muitas pessoas estão, às vezes, esperando que algumas coisas aconteçam na vida dela. Aí basta 2 palavras suas, como um servo de Deus, ali para ela. Você vai falar aquelas 2 palavras e aquela pessoa vai ouvir e vai, puxa vida, eu estava precisando, eu precisava ouvir isso. É isso que acontece, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, ama aquelas pessoas que têm essa determinação para falar as coisas para as pessoas. Amém, irmão? Igual, né, amor? Lembra aquela vez? Já tem mais de 1 ano, né? Ou mais até de 1 ano. Eu sou muito assim, eu sou muito cheia de querer me organizar. Eu tenho horário, eu quero marcar horário para sair, horário para chegar num lugar, no outro, horário de sair, horário de voltar para casa, né, amor? Eu até fico atropelando ele, porque ele é devagar, tranquilo, e eu fico, vamos bem, vamos logo. E, então eu sempre tenho, assim, costume de seguir as regras, né, para que ocorra tudo da maneira que eu quero. Na verdade, vamos falar um tique, isso é um toque. E, na verdade, meus irmãos, quem conduz o nosso dia, a nossa vida é Deus. Eu tento fazer da minha maneira, mas a minha maneira nunca é minha, é da maneira de Deus. Porque aí eu lembro que antes que nós mudávamos aqui para a cidade, morávamos em outro lugar, aqui mesmo nessa cidade, mas em outro local, e nós íamos para a cidade, era um sábado, e estava tudo planejado por mim, mas Deus é quem abre ali a porta, o horário que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sei que nós saímos de casa aquele dia e nós tínhamos uma rotina, nós íamos num lugar, depois no outro, no último nós íamos no mercado e íamos embora, né, amor? Nesse dia nós saímos de casa e meu marido falou assim, e aí, nós vamos aqui primeiro, na costureira? E não. Vamos. Eu olhei para ele e falei, não. Vamos. Aí depois eu olhei para ele e falei assim, você que sabe. Vamos fazer aí tudo que nós temos que fazer e depois a gente passa aqui para não demorar, para não levar tempo e tal. E aí nós fomos direto para o mercado.
E lá no mercado a gente fez o que tinha que fazer lá dentro e tal. E eu lembro que esse dia corrido, saiu totalmente fora do horário que eu me programei para estar ali no mercado, para fazer compra, para fazer as coisas. E aí eu cheguei nele, e aí eu peguei e falei para ele, eu tinha falado para ele da gente comprar uma pizza para fazer no final de semana, nesse mercado é muito bom as pizzas lá, e tem lá para entrega lá para a gente comprar e levar, ou as meninas montam na hora. E aí, eu sei que eu passei pela pizza, não tinha ninguém, eu passei de novo, não tinha ninguém, eu comprando as coisas no mercado, pega aqui, pega ali, pega lá. E aí, quando chegou no caixa, eu tinha esquecido. Demorou aquele dia dentro do mercado com bastante movimento, e aí chegou no caixa, eu falei para ele, bem na hora que ele estava passando as coisas lá já, aí eu falei, nossa, esquecemos da pizza, não vamos comprar. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, vai lá, pega lá. Eu falei, não vou não, amor, porque não tinha ninguém lá. O tempo todo que nós estamos comprando, estava no açougue, na padaria, não tinha ninguém lá na pizza. A menina do caixa olhou para nós, vai sim, vai lá, sempre tem alguém lá. E se não tiver, é só a senhora falar na padaria que as meninas vão lá e monta a pizza para a senhora rapidinho. E ela estava passando as compras. E eu, não, deixa para lá. E meu marido olhou para mim e falou, não, vai, insistiu, coisa que ele não é de fazer. E eu falo, não, ele fala, tá bom, então vamos embora. E ele insistiu, a moça do caixa insistiu, eu voltei. Aí, meu irmão, eu vi, depois de tudo aconteceu, eu vi que tudo era propósito de Deus, tudo estava no tempo certo. Eu estava na hora certa, no lugar certo, na hora que Deus programou, porque Deus tinha obra para fazer na vida de uma pessoa lá dentro, de uma senhora. Lá na pizza, quando eu fui lá, já tinha uma moça lá fazendo pizza, montando as pizzas, e tinha uma mulher que ela começou a conversar com a mulher, que ela conhecia a mulher, e ali a mulher começou a desabafar e falar para mim, né, o problema que ela estava passando, que era triste, e ela falava com a moça fazendo a pizza, mas ela olhava para mim, que estava ao lado dela. E ali as lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. E ali eu entendi o propósito, por que de eu ter que voltar lá para comprar, mas não estava nem tão assim a pizza. Mas era vontade de Deus, porque aquela pessoa precisava, irmão, de um abraço e ouvir a palavra de Deus. Ali, ela olhando para mim e eu olhando para ela, as lágrimas correndo, e ali eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, fala para ela a palavra. E ali ele me deu a palavra e eu falei. Eu lembro até que foi a palavra de Jairo, né? Da filhinha dele. E eu falei para ela a palavra. Eu falei para ela, eu entendo o que a senhora está passando. E ela olhou para mim mais assim, sabe? Desesperadamente, assim, chorando. Ela falou, você me entende? Eu falei, eu entendo, eu sei que é essa dor. E ela falou, eu não consigo. Eu falei, tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Aí eu falei da palavra, e ela falou, mas a gente não consegue ter fé nessa hora, a gente não consegue crer. Eu falei, mas creia, olha para o alto, é de lá que vai vir o teu socorro, o socorro ali que você está precisando. E eu lembro que eu falei, e aí o Espírito Santo me tocou que desse um abraço para ela. E aí eu falei, me dá um abraço, minha querida. Eu abracei ela, ela chorou ali copiosamente com meus braços, e ali eu acalentei ela, eu orei pela vida dela no meio do mercado. Eu nem vi se alguém viu, se alguém estava vendo, estava a gente passando para todo lado. Mas assim, eu não estou nem aí, meu irmão, minha irmã. Se Deus mandar fazer, eu faço. Não importa o lugar que eu esteja, sabe? E ali eu saí, eu estava sentindo tão forte a presença de Deus em mim, que as minhas pernas quase não estavam me suportando. O meu corpo trepidava inteiro. Eu abracei aquela mulher, ela ficou assim, nossa, ela me agradeceu, ela pediu para mim orar por ela, pela filha, pelo netinho. A moça que estava fazendo a pizza lá, vendo a situação, a senhora quer que eu anote? A senhora pegou um caderno, já anotou o nome da mulher, de todos ali da família, e já pôs o nome dela e falou assim, eu aproveitei e pus o meu nome, a senhora ora para mim também? Sabe?
Então ali você vê pessoas, como Jesus fala aqui, né, amor? Essa palavra, pessoas ali sedentas de ouvir a palavra, pessoas precisando receber amor. Meu irmão, minha irmã, o amor, ele sara, ele cura, né, bem? Ele cura, ele liberta. E assim, aquele dia Deus usou minha vida dentro daquele mercado. E eu saí dali que eu mal ficava em pé. Eu até pedi, falei, Espírito Santo, me deixa cair aqui. Eu preciso chegar no meu marido. Meu marido já tinha passado, o caixa estava lá me esperando para pagar a pizza. Eu coloquei as pizzas lá, que eu tinha pegado, ele pagou. Ele falou, nossa, como você demorou? Eu falei, E fui saindo assim, eu fui para o carro e ali eu comecei a chorar, porque a presença de Deus estava tamanha na minha vida. Você vê, eu senti ali, eu me senti ali, como a palavra diz, que nós somos um canal de bênção. Aquilo que eu dou, eu recebo. Nós somos abençoados, quando eles abençoam, nós somos abençoados, né? Com certeza. E a gente está ali para ser usado por Deus, irmãos. Eu não estou ali para viver a minha vida como eu quero, da maneira que... Eu programo, eu falo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. O meu dia, minha família, seja a tua vontade, seja, Senhor, o teu querer. Assim nós devemos agir. E a palavra de Deus aqui, né? Fala assim, né? O Espírito Santo me deu aqui a palavra falando assim, devemos orar para Deus enviar mais trabalhadores para falar do Evangelho, para pregar a sua palavra com muito amor no coração, pois tem muitas pessoas andando atribuladas, desesperadas, como uma ovelha perdida, que anda sem pastor. Meus irmãos, Jesus é o nosso pastor, mas nós temos que mostrar, nós como ovelhas de Deus que somos, devemos mostrar para as irmãs, para as pessoas do mundo, para elas nos acompanharem. Nós temos que dar bons exemplos. E ali, eu falei para o meu marido, a gente está sempre no lugar certo, na hora certa, e tudo é determinado por Deus, não por nós. Deus é quem opera através de mim, opera através dele. Quantas vezes Deus opera na vida dele? Tem vezes, meu irmão, você pode falar assim, mas eu tento falar do Evangelho, mas eu não tive oportunidade, mas eu não consegui falar, a pessoa não estava, parece que não estava bem. Essa semana mesmo aconteceu isso, né, amor? Com você. E ele chegou em casa e ele comentou comigo, umas pessoas que ele trabalha, um jardineiro, e ali ele falou assim, eu senti que a pessoa não estava bem, nem a esposa, nem o esposo. Eles estavam estranhos, diferentes, meio calados, meio cabeça baixa. E eu falei assim, amém, meu marido. Deus te levou lá. Ele não precisava ir lá e ele foi lá. Então Deus te levou lá para que você visse, para que isso chegasse para nós, para nós orar por aquelas vidas. Não importa se você não tem oportunidade de falar ali na hora, nada da palavra, não falar o Evangelho. Mas você tem a oportunidade, o Espírito Santo mostra e fala, ora porque eles estão precisando de oração. Então nós vamos orar, entende? Ora nós vamos falar, ora nós vamos pregar o Evangelho, como ali, nossa, aquele pastor, aquela pastora, ora nós vamos somente pregar nas mãos de Deus e pedir a Deus a oração. Amém? Desculpa aí o barulhinho aí, meu marido esquece o som do celular. Amém, meus irmãos? Deus falou aqui, até agora com essa palavra aqui, se tem alguma coisa para falar? É aquela palavrinha mágica que a gente fala, eis-me aqui. Quando você fala, eis-me aqui, está dizendo para Deus, me usa, né, conforme o Senhor quer. Aqui, é o exemplo de Jesus aqui em Mateus capítulo 9, verso 35. Olha o exemplo de Jesus. Jesus andava visitando toda a cidade e povoado, e ele ensinava na sinagoga e anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doença grave das pessoas. Essa é a posição de um servo de Deus, ir e anunciar o Evangelho a todas as pessoas que precisam e estão necessitadas. Amém? Glória a Deus.
Amém, meus queridos? Vamos ficando por aqui. O vídeo já se faz longo. Amém? Espero que você receba essa palavra na sua vida, minha irmã, meu irmão. Não importa onde vocês estiverem, estejam preparados. Jesus está voltando. E a seara, como ele fala, né? É grande. E nós precisamos orar para que Deus envie mais e mais trabalhadores para essa seara. Mais e mais pregadores da palavra, ministros da palavra de Deus. Né? Nós precisamos buscar em Deus direção. Nós devemos estar sempre preparados para ser usados pelo Espírito Santo de Deus aonde nós estivermos. O tempo está se esgotando, né? Sim, é isso que eu falei. Jesus está voltando. Se esgotando e Jesus está voltando. Então precisa de pessoas. E aí, vamos ficar firmes, meu irmão. Vamos ficar firmes, minha irmã. Vamos parar um pouco de pensar no nosso amanhã. Ai, que eu vou pôr no fogo hoje. Ai, eu vou pagar aquela conta. Ai, eu tenho consulta. Ai, eu tenho aniversário para ir. Ai, eu tenho isso. Ai, eu tenho. Olha, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Me conduz. Nos guia pelo teu caminho. Ajuda-nos a estarmos no centro da tua vontade. Que assim seja. Amém? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Que Deus esteja sempre aí derramando da graça, do amor dele sobre a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Like. Sim, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei para nós. Compartilha nosso vídeo. Não nós, meus irmãos, mas a palavra do Senhor. Compartilha aí o Evangelho através desse vídeo. E clica no sininho das notificações. Toda semana tem vídeos novos aí para vocês. Amém? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe e guarde a vida de vocês.